Certo. Agora. Alô, gente, em tempos de coronavírus, nós vamos vivenciar uma situação completamente inédita, inclusive na minha vida, né? É inusitado estar dando aula, mostra aí esse truque, por favor, dando aula numa sala vazia, mas com certeza vamos procurar fazer o nosso melhor. Quero fazer meus agradecimentos a Struck, estudante de medicina da UPE, um ex-aluno meu, que muito gentilmente atendeu ao meu pedido e veio aqui filmar a aula, tá certo? E vamos torcer para que tudo dê certo. Com certeza eu não tenho dúvidas de que todos vocês, meus alunos, devido à faixa etária na qual vocês se encontram, a possibilidade de vir ocorrer alguma situação lamentável com qualquer um de vocês tende a zero, mas essa prevenção, essa precaução, porque vocês poderiam servir como vetor, como instrumento para conduzir esse vírus para os seus lares, né? E aí chegar aos seus pais, aos seus avós, que são pessoas com mais idade que vocês, né? Na minha faixa etária, os avós de vocês. Então toda a prevenção é boa e estamos aqui muito felizes e torcendo para que tudo dê certo e que seja o melhor. Quero fazer mais um alerta com relação à importância desse assunto porcentagem na vida de vocês enquanto pessoas que estão se propondo a fazer o Enem. Antigamente a gente chamava de assunto, né? Aí dizia assim, o assunto porcentagem. Hoje existe um termo técnico, né, ligado feito à área de uma ciência chamada pedagogia, que a gente já não chama mais de assunto, chama de descritor ou habilidade e competência. Esse descritor, essa habilidade, a competência no assunto porcentagem, você ser proficiente em porcentagem, é muito importante para o Enem, porque você vai precisar desse assunto em pelo menos umas 15 questões da prova. Não é que na prova venha 15 questões especificamente de porcentagem, mas vai ter algumas questões que só com conhecimento de porcentagem você as fará, mas muitas outras você vai precisar de porcentagem como uma ferramenta recorrente para a resolução desse problema. Como, por exemplo, uma questão de áreas, não é? Que é um descritor diferente, mas que na resolução da questão de áreas você precisa ter domínio de porcentagem. Uma questão de probabilidades, uma questão de análise combinatória, uma questão de geometria espacial. Então, esse descritor porcentagem, ele se faz presente, tá certo? Como uma ferramenta auxiliar para a resolução de problemas relativos a descritores futuros. Isso é o que é chamado, né, pelos pedagogos que elaboram as provas do Enem, como transversalidade de conteúdos, tá certo ou não? Um beijo e vamos fazer o melhor. Nós estamos no item, na parte 3 de porcentagem, o assunto, o descritor, é variação percentual composta, vimos toda a teoria, resolvemos as questões 17, 18, 19 e 20, 22 e 23, e eu pulei, por ser a questão de maior grau de dificuldade dentre todas as que já foram feitas, a questão 21 da página 43. Eis aqui o enunciado da questão. Vamos mostrar ela aqui no caderno, Struck? É essa questão aqui, amigos, que tem essa ilustração. A questão 21 da página 43. Aqui no nosso PowerPoint, eu não coloquei a gravura, coloquei só o enunciado. O que diz o enunciado? No mês de outubro de determinado ano, uma categoria profissional é um conjunto de trabalhadores onde todos têm a mesma proficiência, a mesma profissão, a mesma especialização. Por exemplo, categoria dos professores, categoria dos médicos, que muitas pessoas que não conhecem bem esse termo costumam chamar de classe. Classe é socioeconômica, não é profissional. Um conjunto de profissionais com a mesma especialização é uma categoria. Então, voltemos à questão. No mês de outubro de determinado ano, uma categoria profissional tem direito a um aumento salarial de 75%. Como a categoria
já havia recebido uma antecipação de 25% em julho, perceba que ao receber 25% de antecipação, ele não recebeu tudo aquilo ao qual tem direito, porque ele tem direito a 75%. Então falta ser dado um segundo aumento. Como a categoria já havia recebido uma antecipação de 25% em julho, a porcentagem de acréscimo adicional do salário, então ele quer saber qual é a taxa percentual que deve ter um segundo acréscimo, além dos 25%, para compensar a antecipação concedida. Compensar a antecipação concedida é dar outro aumento, de modo que os dois aumentos, o de 25% e este outro do qual vamos calcular a taxa, esses dois aumentos, numa variação percentual composta, eles sejam equivalentes a um único aumento de 75%. Então, se não tivesse havido a antecipação e tivesse sido dado de uma única vez os 75%, o salário final é igual ao salário inicial vezes 1 mais 75%, sendo, portanto, uma variação percentual simples. Mas como esse aumento é feito em duas etapas, na primeira etapa, um aumento de 25%, e na segunda etapa, um outro aumento, do qual vamos calcular a taxa percentual, então o mesmo salário final é igual ao mesmo salário inicial vezes 1 mais 25% vezes 1 mais I. E é exatamente esse I a taxa percentual da segunda variação que nós queremos calcular. Como esses dois salários finais são iguais, então o salário inicial vezes 1 mais 25% vezes 1 mais I é igual ao salário inicial vezes 1 mais 75%. Dividindo ambos os membros pelo salário inicial, 1 mais 25% como 1. Lembre-se sempre, 1 é igual a 100%. Então, como 1 é 100%, 100% mais 25%, 125%. Escrevemos a taxa na forma fracionária, vezes 1 mais I é igual a 100%, mais 75%, 175%. Multiplicando ambos os membros por 100 e dividindo ambos os membros por 25, 125 dividido por 25 dá 5, e 175 dividido pelo mesmo 25 dá 7. Eliminando os parênteses, 5 mais 5i é igual a 7. 5i é igual a 7 menos 5 i igual a 2. Então essa taxa para o segundo aumento, que juntamente com o de 25%, faz com que essas duas variações equivalham a uma única de 75%, a taxa é de 2 para 5, que na forma decimal 0,4 e em taxa percentual 40%. E o gabarito, aqui é letra B. Censar
Um beijo.